amiga, boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Aqui é a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio hoje volta a nossa querida Mossoró, né? E a gente vai fazer um programa muito gostoso. E vocês sabem que a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, do Pronto-Socorro Espiritual Fábio Cristo e do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, além, lógico, do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é uma alegria muito grande que a gente volta a falar com o nosso irmão Sueldo, da Sociedade Espírita de Mossoró, e também com o nosso irmão Sérgio Sales, do Joana, que é a menina das casinhas de Mossoró, que é a mais novinha. Quantos anos mesmo, Sérgio? 5 anos, né? A casa? 7 anos. 7 anos, né? Muito bem. Meu amigo Sueldo, uma boa noite a você. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. E o tema que você falou, amigo, eu estou aqui desde aquele dia esperando para você me trazer esses conhecimentos. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Tavares. Boa noite, amigos aí da Web Rádio. É um prazer muito grande estar de volta, estar com vocês nesse prefixo, nessa audiência espírita no Rio Grande do Norte. E no Brasil, não dizer, né? Muito bem. Meu amigo Sérgio, boa noite, meu amigo, e obrigado pela vinda, sua vinda aqui à nossa casa, né? Olá, companheiros, meus irmãos que nos ouvem pelas ondas da internet, do rádio. É uma alegria renovada participar de um convite como este. Agradeço. Sou voluntário da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aqui na cidade de Mossoró. E é com grande alegria que nós estamos aqui para esse momento, né, de reflexão, de troca de experiências, né, dando a nossa pequena colaboração em torno da doutrina espírita. Maravilha. Ô Sueldo, você escolheu um tema que é muito interessante. Somos espíritas, não é isso? Né? Isso, exatamente. Eu botei interrogação, botei exclamação, reticência, porque é palpitante, né? Muito. Mas nós somos uma rádio espírita, é um programa espírita. A gente começa, justamente, com a prece, com a mensagem inicial. Você teria como fazer essa mensagem inicial e essa prece, deixando o evangelho para o nosso irmão Sérgio? Com certeza. Então, vamos fazer a mensagem de número 15 do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, e ela se intitula Antes de Servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus, capítulo 20, versículos 20 ao 28. Vamos lá. Então, vamos seguir. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a sua divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em seu próprio lugar, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumentos de morte, aos semelhantes, isto corre por conta do uso frutuário da morada terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação
e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando, examinando a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendemos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes participar a si mesmo, servindo na edificação moral dos teus irmãos. Essa é a mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso. Belíssima mensagem. E agora traga a sua verba aí com a prece de início, para a gente poder deslizar para o Evangelho, né? Então, ainda inspirados aí pelas emanações do Espírito Emmanuel, podemos fazer a nossa prece assim. Deus, Pai soberanamente bom e justo, amorável Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, pouco nós temos a pedir diante de tudo que o Senhor nos tem dado. Muito mais temos que nos desculpar por termos manipulado de forma errada os benefícios que o Senhor nos deu. Temos que pedir desculpas à natureza por estarmos de forma tão agressiva prejudicando o meio ambiente, prejudicando o ar, prejudicando os rios, a fauna, a flora, tudo aquilo que foi nos dado de bom grado. E assim, Senhor, também de dizer, aclara as nossas mentes, abranda os nossos corações, para que possamos a cada dia, sob os auspícios do Evangelho, cada vez mais hermanarmos com a sua natureza, cada vez mais nos aproximarmos da sua criação, que para nós é a casa onde habitamos. Com a tua paz e com o teu amor, pedimos que nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus, belíssima prece, meu irmão. Estava realmente inspirado, viu? Muito bela a mensagem e a prece. Meu amigo Sérgio, por favor, o Evangelho, o que foi que você pensou aí para a gente? Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, pagai o mal com o bem. Aprendeste que foi dito, amarei o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz chover sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais do que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20, de 43 a 47. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que vos amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestardes, senão aqueles a quem esperar receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas vós amai os vossos inimigos,
fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis o filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Quer fazer um pequeno comentário, meu querido? Certo. O Evangelho da noite, amar os nossos inimigos, é um convite do nosso Mestre, Jesus, com muita sabedoria para todos nós, criaturas humanas imperfeitas, que ainda nos encontramos na Terra. Porque nós sabemos que o perdão, o amor, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos prejudicam, beneficia primeiro a nós que temos a capacidade de perdoar, de esquecer e de amar. Muitas pessoas não entendem como seria esse amor, como se pode amar um inimigo. E Jesus, como o exemplo da perfeição, ele que esteve entre nós, deu o exemplo de como se poderia amar ao inimigo. Preso à cruz, crucificado entre dois ladrões, vendo aqueles que o observavam, ele vai dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mostrava dessa forma a misericórdia que transbordava do seu coração. E o Mestre, como exemplo, como modelo, vem convidar todos nós outros para que possamos ter a coragem de perdoar aqueles que nos ofendem, de agir com misericórdia, para que possamos realmente amá-los. Muitos não entendem como se pode amar o inimigo. O Espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, vem nos dizer que amar é a nossa disposição de servir em harmonia com as leis de Deus, com as leis naturais, em todo momento, em toda parte. Então, no momento em que compreendemos que os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que porventura nos odeiem e que porventura nos fazem algum mal, que vejamos nele alguém necessitado da nossa assistência, do nosso perdão e das nossas vibrações de paz, para que eles possam um dia despertar as suas consciências e saírem desse círculo vicioso de ódio, de rancor e de ressentimento. E nós também. Eram essas nossas pequenas palavras iniciais do Evangelho. Belíssima palavra. Palavras, meu amigo Sueldo. Vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, meu amigo. Liga só o teu microfone. Pronto, vamos lá. Sem o microfone não fala. Então, eu queria só pedir permissão a você, ao Sérgio e os nossos ouvintes, porque o programa de hoje eu queria dedicar a esses nossos irmãos aí de Beirute, no Líbano, né? Que teve aquela tragédia lá no Porto. Então, paz com Jesus e amor com Maomé, já que lá tem cristãos e muçulmanos e ela tem uma diversidade religiosa muito grande. Os países árabes é um país muito aberto, né? Para as outras doutrinas religiosas, eles agora estão precisando, e o programa a gente faz questão de dedicar a todas aquelas pessoas que desencarnaram e que estão também sofrendo, né? Com essa explosão que houve lá. Pois não, meu amigo? Pois não. Então, aos amigos da Web Rádio e programa Estação da Luz, a gente traz essa conversa de hoje em torno de O Livro dos Médiuns, o capítulo 3, na primeira parte, itens 27 e 28, também do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo
é o 20, o item número 4, né? E a gente pede permissão aos amigos para fazer a leitura aqui de um pequeno poema que foi musicado pelo grupo AME, da cidade de Fortaleza, e que nós conhecemos muito bem. É o seguinte: doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homem, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, tocado por esta mensagem, é que a gente começa a refletir acerca de que nós somos realmente espírita. Frequentar a casa espírita, estarmos lá todos os dias, ou toda semana, para tomar o passe, ou mesmo para frequentar nossas tradicionais reuniões públicas, podemos dizer que somos espírita, certo? Podemos dizer que somos espíritas? Ou existe algo mais palpável que possa fazer com que nós possamos nos intitularmos realmente espírita? Porque existe a diferença entre espírita e espiritualista. E no começo aí, nosso irmão Tavares foi muito feliz ao dedicar o programa de hoje ao Líbano, diante daquela catástrofe ocorrida nas últimas horas, naquele país e com aquele povo. Então, nós podemos dizer que ali, naquele seio, existem muitos espiritualistas, porque nós temos diversas matizes religiosas implantadas naquele território. Oi? Pode falar. Ah, tá ok. Então, nós temos diversas matizes religiosas implantadas naquele território. E para que possamos identificar o que vem a ser espírita e espiritualista, nós recorremos, certo? Nós recorremos ao livro dos médiuns, no capítulo 3, no item 27 da primeira parte, quando Kardec vai dizer o seguinte: projetamos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, deparamos-nos primeiro com os que são espíritas sem o saberem, propriamente falando. Estes constituem uma variedade ou uma matiz muito grande. E realmente, meu amigo Tavares, meu amigo Sérgio, ouvintes do programa, a gente pode realmente dizer que existe realmente essa diversidade daqueles que são espíritas e ainda nunca frequentaram a doutrina espírita, mas trazem latente dentro de si os conhecimentos espíritas, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a vida pós a morte, né? Também chamada, é a vida em outros planetas, e essas pessoas jamais leram Kardec, jamais leram Chico Xavier, jamais leram qualquer outra espírita, né? Qualquer outra obra espírita, e eles são realmente um espírita sem o saberem, certo? O quê? Espírita são aqueles que aceitam que existe não só a pré-existência ou a pós-existência, mas que também existe a comunicabilidade dos ditos mortos com os vivos. E o espiritualista é todo aquele que acredita que algo sobrevive à morte do corpo, ou que algo existia antes da existência do corpo. Esses aí é a diferenciação entre espírita e espiritualista. Mas o sábio Kardec, ele continua lá no item 28 da primeira parte do Livro dos Médiuns. Entre os que se conservam por estudo direto, podemos destacar-se, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. E eles chamam essas pessoas, aqueles
que são intimamente ligados à parte dos fenômenos. Vão para o centro espírita, mas o negócio dele é fenômeno. Ele só quer estar envolvido nos grupos de estudos da mediunidade. Ele não se envolve com nenhuma outra atividade. Então, para Kardec, esses são os espíritas experimentadores. E segue ainda Kardec com o seu segundo tópico. Ele diz: os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Consideram a caridade apenas uma bela máxima. E estes Kardec classificou como espíritas imperfeitos. Olha como o Celso, né? O homem chamado bom senso encarnado, era realmente um bom senso encarnado. Ele já dizia-nos que encontraríamos nas casas espíritas essa classificação de pessoas que acham muito bonita a filosofia espírita, acham muito bacana, simpatiza e tudo, mas, no entanto, não tem nenhuma afinidade com a parte cristã, com a parte da interação com o outro, esses espíritos imperfeitos. E Kardec ainda continua dizendo, no terceiro tópico que ele enumerou, os que não se contentam com a admiração moral, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, espíritas cristãos, aqueles que dentro do centro espírita conseguem enxergar além da ciência dos experimentadores, além da filosofia dos espíritas imperfeitos, mas ele enxerga o todo, ele enxerga o centro espírita, ou enxerga o espiritismo, melhor dizendo, como um todo, ciência, filosofia e a religião praticada através da caridade, do amor ao próximo, E ele chamou esse de verdadeiros espíritas, ou os espíritas cristãos, fazendo assim um verdadeiro apanhado dos que se dedicam à causa do próximo. E essa caridade, ele não vai se limitar em dizer somente na caridade material, não. Ele não grifou dizendo que era a caridade material, não. Ele disse que era a caridade, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos dizer que existe a caridade material e a caridade moral. E essa caridade moral, ela pode muito bem ser praticada a todo tempo, principalmente nesses tempos agora de pandemia. Quantas pessoas não estão aflitas nos seus lares há 4, 5 meses aí, né, nesse isolamento social, fugindo da pandemia, fugindo dos riscos de contrair o vírus, né? Então, essas pessoas estão precisando muito, mas muito mesmo, da nossa caridade moral, do nosso amparo, da nossa prece, e tudo aquilo que nós pudermos oferecer como apoio a todos estes que batem à nossa porta. E a gente conversando essa semana com um amigo psicólogo, ele nos dizia o seguinte, ele nos dizia que muitas pessoas adoeceram muito mais de problemas psicológicos, de problemas emocionais nesse período de pandemia do que a própria doença, né? E isso também levou muita gente ao óbito. Então, temos que nos conscientizar desse momento. Continuando a nossa conversa, a gente frequenta o Centro Espírita. Eu, quando cheguei, para você ter ideia, meu amigo Tavares, ouvintes do programa Centro Espírita, eu já encontrei o Sérgio lá. Quando eu encontrei, Sérgio já fazia a prece, já fazia as mensagens. E essa chegada sua foi no século passado ainda, não foi? No século passado. Foi no século passado, foi. Exatamente. Quando eu cheguei, eu já encontrei o Sérgio por lá, né? Então, a gente ouve muito, no Centro Espírita, alguns clichês, né?
Você chega para a pessoa e diz, ô, meu irmão, que bom, você é espírita. Ele, sou não, meu irmão, não sou espírita. Eu sou imperfeito, ainda estou no mundo de provas e expiações, estou tentando ser espírita. E ainda existe aquele outro que diz assim, meu amigo, muito bem, que bom que você está frequentando o espiritismo. Não sou espírita, eu sou espírita não praticante. Como se pudesse haver o espírita não praticante. E aí a gente fez uma pesquisa e fomos lá no anuário do IBGE, que de 2000 a 2010, o censo diz que o número de espíritas no Brasil cresceu 65%. Olha que representatividade nós conseguimos dentro do Brasil, né? Dentro da população brasileira. O IBGE nos diz que nós somos 65% da população que se declarou religiosa. O Espiritismo tem, ou tinha, de 2000 até 2010, 3,8 milhões de fiéis autodeclarados e 30 milhões que se declararam apenas simpatizantes. Olha que coisa, né? E aí vem Kardec nos dizer mais uma vez que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, diante de tudo que a gente já conversou, meu querido ouvinte, você já pode se dizer realmente, sim, sou espírita? Diante das colocações de Kardec, das colocações feitas através do estudo espírita, e essa última afirmação do venerável leonês, você pode dizer que realmente é espírita? Você está nessa busca diária, nessa conduta diária de procurar melhorar-se intimamente, de tirar de você aquele homem velho e criar em si um homem novo, um homem rejuvenescido, não rejuvenescido na forma física, porque isso aí realmente a gente vai saber que é impossível, né? Vamos saber que isso é impossível, mas que seja rejuvenescido nas ideias, que seja rejuvenescido no caráter, na posição que ocupa dentro da sociedade. Mas isso não é coisa de hoje para amanhã, não. Isso é uma coisa que demanda até encarnações e encarnações. Eu tiro o seguinte, eu, por mim, eu tenho certeza que nessa encarnação eu já consegui uma grande vitória. Porque na minha adolescência, lá com os amiguinhos, eu era doido para aprender a fumar e não conseguia, porque o corpo rejeitava aquilo ali, eu ficava tonto, eu provocava e tudo aquilo. Então, essa viciação eu já venci, não conseguia me identificar com ela. Mas ainda tenho outras, tenho tantas ainda a trabalhar em mim para que isso venha a ser, né, modificado. E esses esforços a gente tem que fazer, tem que empregar diariamente, né, com as pequenas coisas. São coisas pequenas. Ninguém está pedindo, né, a doutrina espírita não vai lhe pedir para você carregar a cruz do Cristo, para você ser chicoteado na praça pública ou ser apedrejado, de forma nenhuma. Ele pede somente que você diariamente, cotidianamente, procure em si, como dizia o espírito do Santo Agostinho, né? Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa é a nossa busca diária, é o nosso esforço diário para recompensar as nossas buscas pelo homem novo, né? Então, enquanto os espíritas, nós que nos dizemos espíritas, estamos nessa busca, nós podemos dizer, sim, somos espíritas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, tem a seguinte mensagem: bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos vistes quando foram chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais.
Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela? Eis-vos, no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. Essa mensagem é do Espírito Constantino, Espírito Protetor, em Bordeaux, isso lá pelo longínquo 1863. E Kardec ainda diz mais: o Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, leva aos resultados expostos acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, pois que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam. E a gente ainda pode acrescentar aquele tópicozinho que está lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: só a fé inabalável, aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, é dever, é obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos-nos nos mais ínfimas particularidades, como nos mais elevados. Queremos falar apenas não só do dever moral, e também de todos aqueles que nos levam através da profissão que nós escolhemos durante a vida. Então, para ser espírita, não é apenas estar preso dentro das quatro paredes do templo em que nós frequentamos. É ser espírita em todo e qualquer lugar. Aí eu lembro do Chico Xavier, né, naquela famosa cena em que ele estava no avião e o avião entra numa turbulência complicada e todo mundo se assusta e ele começa a gritar. Aí Emmanuel, com aquela particularidade que só ele tem, com aquele jeito, né, bem carinhoso que Emmanuel sempre mostrou, chega para Chico e diz: o que é que está acontecendo, meu filho? Diz: Emmanuel, você não está vendo que todos vamos morrer? E ele bem calmo diz: filho, mas morra pelo menos com educação. Ou seja, até para morrer, nós espíritas temos que dar o testemunho dos ensinamentos que nós recebemos durante a vida. E para finalizar, meu amigo Tavares, meu amigo Sérgio, ouvintes do programa, eu quero mais uma vez recitar aqui o livro Parnaso de Além Túmulo, o livro de número 1 do Chico Xavier, quando ele diz assim: o espírito Casimiro Cunha vem nos dizer: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É a fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, onde a bênção da bondade é a flor de eterna alegria. É a árvore verde farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É claridade bendita do bem que aniquila o mal, é chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Muito obrigado, meu amigo Tavares, e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Agradecemos, meu amigo, todos os ensinamentos, e principalmente que você ficou pautado em cima dos livros do Evangelho, Livro dos Espíritos, e também o livro do Evangelho, Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Meu amigo Sérgio, queria a sua participação.
Olhe bem, eu ia lhe fazer uma pergunta, certo? Eu ia lançar um negócio para você, e quando eu estou pensando aqui em lançar, e chega uma cidadã e faz mais ou menos a pergunta que eu ia fazer a você. E também, lógico, evidentemente, para o Suel. Daqui a pouco a gente fala sobre a sua casa espírita. Que eu ia justamente começar mais ou menos com essa frase aí que eu coloquei, que a menina colocou. Eu acho que é a... Lúcia da cidade. Pode esclarecer sobre essa frase tão linda? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para empregar ou para domar as suas más inclinações? Lúcia da Cidade da Esperança. Sérgio, você poderia começar a comentar e o nosso Sueldo arremata? Pois não. Allan Kardec, ele é muito feliz na sua palavra, nas suas escritas, e ele vai dizer que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Na linha de pensamento do que o Santo Agostinho, já na sua época, dizia que fazia. Ele que era pervertido, depois que converteu-se ao cristianismo, ele todos os dias ele fazia uma análise do que ele havia praticado, das suas ações, do que tinha feito equivocadamente, e passava a corrigir. Então, Santo Agostinho, já no início do cristianismo, na consolidação do cristianismo, já se utilizava desse método. E Allan Kardec é muito feliz quando vem nos dizer que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Nós poderíamos dizer que o verdadeiro espírita seria o homem de bem, que ele também apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, uma mensagem intitulada O Homem de Bem, que traz que traz características, não sendo todas, né? Pode ser que ainda tenha mais, mas que conceituaria o que seria um homem de bem. Aquele que é justo, né? Que tem fé em Deus, que tem fé no futuro, que é bom, que é benevolente. Então, ele coloca o homem de bem com essas características indispensáveis. Para nós, o espírita seria esse homem de bem, que se esforça, que se empenha para domar as más inclinações. Porque nós sabemos que todos nós somos espíritos imperfeitos. Ainda trazemos as nossas mazelas, do nosso atavismo ancestral, né, conforme nos diz o espírito Joana de Ângeles. Temos em nós muitos conflitos, né, muitas deficiências. Então, nós temos que trabalhar essas deficiências. Eu, ouvindo o nosso companheiro Sueldo, ele nos dizia que muita gente diz, eu não sou espírita porque eu sou muito imperfeito. Somos espíritas, embora imperfeito. Reconhecer a imperfeição é um sinal de consciência, de lucidez, porque não estamos equivocados. Sabemos que somos imperfeitos. Só que a doutrina espírita, esse tesouro que a providência divina coloca ao nosso alcance, conforme a veneranda Joana de Ângeles, é uma oportunidade, é um roteiro para que nós possamos trabalhar essas imperfeições que ainda residem em nós. Então, o verdadeiro espírita seria o homem de bem, aquele que se esforça, que se empenha para acertar o passo convexo. Estamos nesta luta. Então, somos espíritas. Acreditamos não. Temos certeza da existência de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da lei de causa e efeito, porque crer é transitório, saber é para sempre. Sabendo, nós temos aí, né, os mecanismos, instrumentos para realizar esse trabalho de transformação ao qual todos nós estamos destinados. Você queria falar? Eu ia me interromper? Não, muito bem, adorei a sua colocação, que foi direta e franca, né? Nós temos aqui uma pergunta para fazer.
Certo. Está me ouvindo, querido? Pois não. Pronto. Nós temos uma pergunta para fazer, mas eu queria abrir justamente para que o meu amigo Sérgio fale sobre a Joana de Anjos, 7 anos, não é isso? É a casa mais nova, fundada em Mossoró, mas, pelo menos, eu disse, quando chegou lá na sociedade, você já estava. Então, você já vem morejando no movimento espírita, como eu falei, desde o século passado, né? E aí, como é que foi a ideia da casa Joana e os dias que ela trabalha? Muito bem. Para falar do século passado, quando eu cheguei na casa espírita, apenas com 16 anos de idade, né, atraído pela crença, porque na verdade era a crença, na ideia da reencarnação, fui atraído para o espiritismo. E lá chegando, só existia a Sociedade Espírita de Mossoró e o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, no ano de 83. No ano de 84, eu me torno espírita e no movimento espírita chega o nosso companheiro Sueldo e outros companheiros que vai engrossando o caldo, né? Hoje, na verdade, nós temos 12 casas espíritas na cidade de Mossoró. E a Sociedade Espírita Joana de Ângeles não é a mais nova. Nós temos o Francisco de Assis, né? O Núcleo Francisco de Assis, que é a casa mais nova, recente. Acredito que tenha 2 ou 3 anos. Nós já estamos com 7 anos. Mas nós participamos do movimento ativamente, participamos da fundação, né, e da manutenção de outras casas espíritas no decorrer dessa trajetória. Estou há quase 37 anos no movimento espírita, então já participei da fundação de muitas casas. E, por último, convidado por amigos, nós fundamos a Sociedade Joana de Ângeles no ano de 2012. E estamos nessa tarefa também dando apoio a outras casas que nos solicitam através de palestras, de estudos, enfim, em que podemos ajudar, com muita alegria. Quais os dias? Lógico, está tudo parado, porque nós estamos aí nesse distanciamento social, mas quais os dias de atividade da casa e quais as atividades que o centro desempenha, por favor? Nós temos, no domingo, a partir das 17 horas, um grupo de estudo da mediunidade, né? Um grupo de estudo da mediunidade. Domingo, às 20 horas, temos palestra pública, né? Reuniões doutrinárias e compasses. Na segunda, nós temos o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Na quarta-feira, temos o encontro com o Evangelho, um momento que nós refletimos em grupo, em torno do Evangelho, aberto ao público. E na sexta, nós temos um grupo em parceria com a AME, o grupo Saúde Mental, que tem como objetivo, nós estamos na preparação de trabalhadores para trabalharmos com dependentes químicos. É um trabalho árduo, né? Precisa um certo preparo, um certo estudo. Nós já estávamos concluindo essa parte do estudo, iríamos fechar. Começou a pandemia, nós interrompemos. Então, as atividades momentaneamente estão suspensas e nós estamos sempre fazendo as lives no domingo e nas quartas-feiras pelo Facebook do Joana de Ângeles. Muito bem, parabéns, parabéns. São quantos trabalhadores na casa, em média, mais ou menos, assim, que cooperam mais diretamente? Nós sabemos que o trabalho, a seara é grande, né? E os trabalhadores são poucos. Acredito que é uma realidade de toda casa espírita, né? Nós vemos a casa espírita grande, né? Muitos trabalham. Pessoas pensam que tem muitos voluntários, mas é assim mesmo. Jesus já disse, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós temos, em média, umas 15 pessoas que ativamente colaboram, né? Na manutenção da casa, né? Nas nossas atividades. É maravilhoso. Parabéns, parabéns, parabéns. Meu amigo Sueldo, nós temos aqui uma pergunta, se terminou o seu contexto, eu vou passar para você. Lógico, também quero a participação do Sérgio. E se você quiser falar alguma coisa com a primeira pergunta, que a pessoa pediu para analisar a frase reconhece o espírito, também pode fazer. Mas tem essa pergunta aqui, deixa eu ver de quem é. Sim, é do Júnior, é um cadeira cativa daqui. O que é ser espírita no contexto filosófico nos dias de hoje? Meu amigo,
Ok, meu amigo Júnior, está nos ouvindo aí. Também quem está nos ouvindo é Mackenzie Nero, lá Grande direto dos Mackenzie. Estados Unidos. Tá, tá. Sempre, Tatá, é grande Tatá, certo? Essa colocação de ser espírita nos dias atuais, ela vem nos trazer a responsabilidade de estarmos levando a doutrina espírita na sua mais completa acepção, certo? De sermos realmente aquele que traz o espiritismo na própria pele, certo? Como dizia, né, o próprio Chico Xavier nos dizia que nós somos, né, aquele que leva a mensagem através dos atos, querendo dizer a seguinte forma, que o bem que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos, é o nosso advogado onde quer que estejamos. Então, não cabe mais, né, a pessoa se dizer espírita e ainda está com certas atitudes que não condizem em nenhum momento com a filosofia espírita, né? Com aquilo que está lá em O Livro dos Espíritos, que é a obra básica, é o livro filosófico da doutrina, que está totalmente contra aquilo que falou Kardec e, lógico, o que falou Jesus. Para sermos espírita, propriamente dito, na acepção da palavra, é preciso compreender que, apesar das facilidades que o mundo oferece, das conveniências ou das convenções que o mundo nos apresenta, nós nos mantermos firmes na convicção de que, como disse Paulo, nem tudo me é lícito, certo? Nem tudo me é lícito. Apesar de que nós não podemos fugir de alguns embates, certo? Não podemos fugir de alguns embates, mas que o necessário é que a nossa postura, que a nossa conduta seja sempre aquela de consonância com os ensinamentos espíritas e os ensinamentos de Jesus. Respeito, acima de tudo, ao próximo, certo? Respeito ao próximo. Em termos filosóficos, religiosos, respeito às outras crenças, porque não existe essa de você dizer eu sou espírita e o espiritismo é a melhor religião do mundo, é a religião que salva, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já diz que a fé sem as obras é morta, não adianta você ter aquela fé fortalecida somente dentro de si, quando as tuas ações não representam a sua fala. Você fala uma coisa, mas as tuas ações dizem totalmente o contrário. E aí, Sérgio, o que é que você acha dessa pergunta do nosso irmão Júnior? O que é ser espírita nos dias de hoje? Nós observamos uma contradição muito grande daqueles que se dizem cristãos e têm um comportamento completamente contrário com os preceitos evangélicos. Nós sabemos que o verdadeiro espírita é o cristão. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Então, nós não podemos estarmos dizendo ou rotulado de possuir uma determinada escola religiosa, de participar de uma determinada escola religiosa, de participar, de aceitar determinados princípios, como o cristianismo, e nós termos uma postura completamente equivocada. Nós vemos muitas contradições, sabemos que isso faz parte, né, faz parte das imperfeições humanas, mas mais grave ainda é porque faz parte da conduta de pessoas em que se exige um mínimo de comportamento ético, moral, onde ele deve agir de forma diferente, já que ele ensina, né? Já que ele dirige, já que ele está na frente das atividades, ele deve ter uma certa ética,
um certo comportamento, decoro, a palavra certa, né? Um certo decoro, né? Então, nós vemos aí muitas pessoas se dizendo espírita, mas quando a gente vai olhar o comportamento, não é de espírita. Não são comportamento de pessoas que se dizem espírita. E nós observamos o modernismo, né? As pessoas trazem para dentro da casa espírita, descaracteriza as casas espíritas, fazendo o espiritismo a moda da casa, esquecem da codificação, esquecem de Allan Kardec, né? Então ficam criando coisas e fazem à vontade. E a gente, às vezes, chega na casa espírita, essa casa é espírita mesmo, porque a gente não vê o espiritismo ali, né? Não vê porque o espiritismo não está na casa, mas nas pessoas que fazem a casa. Está nos seus membros, na vivência da mensagem. Isso nos leva a recordar da casa de Pedro, lá na estrada de Jope, a Casa do Caminho, que ficou tão conhecida, porque lá se vivenciava o Evangelho. Os cristãos novos, convertidos, davam os seus testemunhos. E nós hoje, espírita, somos convidados para dar o nosso testemunho. Neste momento de tanta intolerância que nós vivemos, de tanta confusão, de tantas contradições, nós devemos ser aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que compreende, né? Que busca o conhecimento e alia o conhecimento com a conduta ética, moral. Então, para nós, hoje, se constitui um grande desafio ser espírita, porque o Espírito Joana de Ângeles vem nos dizer que todos somos convidados para dar o nosso testemunho. E o nosso testemunho é nas nossas ações. Na antiguidade, no princípio do cristianismo, né? A mensagem de amor que Jesus trouxe à Terra, as pessoas doavam as suas próprias vidas quando adentravam nas arenas e eram devoradas pelos leões. Hoje não existe mais os leões devorando as pessoas, mas temos essa sociedade que se encontra, como nós sabemos, né? Muito necessitada de paz, de amor, necessitada de fraternidade, necessitada dos princípios evangélicos que a doutrina espírita vem reacender, que a doutrina espírita vem nos trazer de volta, porque Jesus havia sido esquecido. Começou-se um comportamento contrário e a doutrina de Jesus foi esquecida. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que vem nos trazer Jesus de volta. O Espiritismo é Jesus conosco. Se o Espiritismo é Jesus conosco, se ele é Jesus de volta, nós temos que nos comportar, nos conduzir dentro desses princípios que vai nos proporcionar felicidade, paz e, acima de tudo, muita alegria. Muito bem, adorei a fala dos dois. E aqui tem uma pergunta capciosa, viu, meu amigo Suel? Vamos começar com o senhor. Juca Filho, aqui da Ridinha. Então, existem falsos espíritas, como Jesus falou que existia falsos profetas no seu tempo? Rapaz, se formos aqui pelo que o Kardec nos disse, né? Kardec disse que existem espíritas imperfeitos. Mas também ele nos disse, imperfeito, mas também ele nos disse que existiam também os espíritas exaltados, que era uma espécie de pessoas que frequentavam o espiritismo e queria sair aí exageradamente pregando o espiritismo em tudo quanto era canto, de forma errônea, né? Como o Sérgio disse há poucos instantes aí, né? A moda da casa, e essas pessoas não ajudam, prejudicam, né? Esses espíritos exaltados prejudicam. Mas, pegando a fala do próprio Sérgio aí, vamos dizer que realmente, não vamos dizer que sejam falsos espíritas, porque eles não são espíritas. Eles são pessoas que simpatizam a doutrina espírita. E aí, eu que há poucos instantes falei de jargão, né, de clichês, vou usar um agora. Porque o interessante não é você entrar para o espiritismo. O interessante é o espiritismo entrar em você.
Quando acontece isso, então, esse rótulo de falso espírita, ele passa muito por longe, né? Porque não existe o falso espírita, existe aquele que é o espírita exaltado, aquele que não compreendeu as nuances do espiritismo e não introjetou, né? Não trouxe para dentro de si as lições deixadas por Kardec. Muito bem. E aí, Sérgio, nós temos mais uma pergunta aqui para finalizar, essa do Juca. Você quer que eu repita aqui? Está aí na tela. Então, ele pergunta: então, existem falsos espíritos, como Jesus falou que existia no seu tempo. É uma afirmativa de Jesus com relação aos falsos profetas, né? Nós não devemos ser severos, nos afirma o Evangelho, para com as deficiências e as dificuldades dos outros. Mas nós devemos ser severos para com as nossas próprias dificuldades, para com os nossos próprios limites. Todos nós, sem exceção, que estamos na Terra, somos espíritos comprometidos, só que nos encontramos em vários níveis de consciência. Então, por isso que nós vemos as diferenças. A proposta do Evangelho é de entendimento, é de compreensão. Então, nós não estamos aqui julgando A ou B pelo seu comportamento. Não é esse o nosso objetivo, julgar. Até mesmo porque Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. É uma advertência lá do Evangelho, que às vezes a gente esquece, né? Agora, Allan Kardec, ele foi feliz. Ele disse, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Esses estariam entre os bons espíritas, né? Aqueles que têm a capacidade de compreender, que já têm uma certa maturidade. Mas, como a natureza não dá salto, nem todos nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar de consciência, cada um age de acordo com a sua bagagem intelectual, com a sua bagagem moral, com as suas heranças, a herança da existência presente, com a herança da existência do seu passado, com o seu capital cultural da existência atual, como também capital cultural adquirido das experiências anteriores. Então, nós somos um ser em construção. Nós estamos nessa elaboração, né? Então, nós temos que ser indulgentes para com os defeitos dos outros. Se já observamos as deficiências, né? Se observamos as condutas errôneas, somos nós mais ainda obrigados, né, ou convidados para agir de forma diferente e fazermos a diferença e não agirmos como ele. Porque não adianta só apontar os erros dos outros. Nós temos que dar o exemplo. Jesus foi muito misericordioso, complacente com as imperfeições alheias, embora nos momentos próprios ele advertia, né? Ele advertia e dava o direcionamento. Como nós não temos assim essa autoridade de Jesus, né? Que Jesus chegava para eles e dizia, hipócritas. Jesus tinha autoridade para isso. Será que nós podemos fazer isso? Dizer que o outro é falso e eu sou verdadeiro? Onde é que nós estamos achando que sou verdadeiro e o outro é falso? Será que temos essa autoridade moral? Jesus tinha. Hipócritas. Ele era severo. E eles saíam porque eram mesmo. Então, nós devemos sempre nos lembrar daquela passagem, né? Quando trouxeram uma mulher equivocada à sua presença, e essa mulher foi pega em adultério. São aqueles os julgadores de plantão, que estão sempre julgando os outros e esquecendo de fazer um trabalho interior, de renovação pessoal. Jesus, como era muito sábio, disse, aquele entre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos eram pecadores, todos tinham cometido delitos, deixaram de pecar. Então, diante do nosso movimento, né, que existe determinados comportamentos, muitas vezes justos, vamos ter compaixão para com eles, né, misericórdia, vamos auxiliar sempre que pudermos,
e nós sabemos que o tempo vai dar outras oportunidades para aqueles que se equivocaram, seja na condução da doutrina espírita, seja no campo da política, seja no campo da ciência, seja em qualquer área. Todos aqueles que se equivocaram, todos aqueles que deslizarem, terão nova oportunidade para prosseguir, porque afinal, todos nós estamos destinados a uma perfeição relativa. E Deus, sendo misericórdia também, nos dá sempre uma nova oportunidade. Muito bem, amiga. Principalmente com essa parte aí que você abriu para todas as possibilidades do homem na Terra, né? Meu amigo, nós já estamos aí no finalzinho do programa, mas tem uma pergunta, e como temos pergunta, não pode deixar o nosso ouvinte, o nosso internauta, sem a resposta. Sérgio de Pium, a bandeira da caridade por si só nos faz um espírito ou precisamos de algo a mais? Vamos começar agora pelo nosso irmão Sérgio e terminar com o nosso irmão Sueiro, por favor. O que é a caridade? O que é a caridade? A caridade é a alma do amor. Jamais poderemos dizer que somos, que amamos, se não somos caridosos. Tanto é que Paulo, ele vai nos dizer que a caridade, que podemos fazer de tudo, mas se não tivermos caridade, não seremos nada, né? É como um sino, enfim. Se não tivermos caridade, não adianta. Então ele vai dizer, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Aí, mais uma vez, eu trago de volta a frase de Emmanuel, quando ele nos diz que o amor que nos fala o Evangelho é a nossa disposição de servir em toda parte, em comunhão com as sublimes leis divinas. Então, quando nós servimos, o que é que nós estamos fazendo? A caridade. Não adianta ter um rótulo, apenas ir à casa espírita e se orgulhar de ser espírita, de ter uma biblioteca recheada de livros, de ter muito conhecimento, participar de muitos simpósios, muitos seminários, muito congresso. É como dizia Tiago, a nossa fé sem obras é morte em si. É como se fosse um imenso campo de terras férteis, improdutivo. Então, é preferível um bom ateu que seja caridoso, que seja honesto, que seja bom, do que um espírita de mão cruzada sem fazer nada, né? Que não coloca a sua fé em ação. Então, nós temos necessidade de colocar a nossa certeza, as nossas convicções, através das nossas ações, realizando o bem em toda parte, sempre. Sueiro, agora você. Quer ouvir a pergunta de novo? Quer ver? Coloca aí na tela, por favor. A bandeira da caridade por si só nos faz o espírita ou precisamos de algo mais? Precisamos muito mais, certo? Porque caridade existe em todas as religiões. Você vê os grupos católicos nas ruas, dando sopa, dando agasalhos. Os grupos evangélicos eram raros, mas hoje já se encontram muitos também nessa possibilidade, né? E as pessoas que nem religião não têm, que também praticam a caridade. Mas, para ser espírita é necessário que tenhamos a convicção da necessidade de estudarmos Kardec. Certo? De estudarmos Kardec para entender Jesus. Certo? É preciso estudar Kardec para entender Jesus. Porque muitas das coisas ditas pelo Galileu, elas ferem a nossa sensibilidade, os nossos ouvidos, sem o conhecimento da doutrina espírita. Sem a aplicação dos conhecimentos espíritas, muitas das coisas do que Jesus disse ferem até a nossa sensibilidade. Porque, veja só, Jesus disse, eu vim trazer a espada e não a paz.
Eu vim dividir o esposo da esposa, o pai do filho, o filho da mãe, a mãe do pai, filho, e por aí vai. Se nós não tivermos o embasamento da doutrina espírita, nós vamos achar que tudo que Jesus disse, ele mesmo houve de se contradizer mais na frente. Já domingo agora, eu assistindo o nosso querido Rossandro falando, ele nos ele nos dizia o seguinte, que naquela passagem em que se dizia que Jesus negou, né, a sua mãe Maria, se você pegar realmente ao pé da letra e não tiver a luz da doutrina espírita, você vai realmente ficar entendendo de forma equivocada os ensinos de Jesus. Para se tornar espírita, é necessário fazer essa ponte entre o que disse Jesus e as luzes que os espíritos superiores, através da codificação, trouxeram na doutrina espírita para fazer realmente um gancho, fazer a ponte, a ligação entre o que Jesus nos ensinou e o que realmente ele quis dizer. Algumas coisas Jesus quis dizer de uma forma, Sim. As pessoas não entenderam e aplicaram erroneamente. Com a presença da doutrina espírita, com as luzes da doutrina espírita, tudo isso ficou muito mais claro para todos nós. Para ser espírita, é preciso estudar e entender Jesus. Muito bem, meu amigo. Nós, infelizmente, porque é bom, passa rápido e ligeiro, eu queria as considerações finais de cada um de vocês. Muito obrigado pela participação. Vamos repetir esses programas sempre que a gente puder, prestigiando o espírito no interior, que é um objetivo nosso aqui da rádio. E eu quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Sueldo, ao meu amigo Sérgio, prazer em conhecê-lo, realmente bem centrado as suas colocações. Muito obrigado pela sua vinda, que seja a primeira de muitas, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse momento de conversa fraterna. Sabemos que o que temos é pouco, né? Como dizia Paulo, né? O que temos é pouco para dar. Mas nós damos com alegria, né? Com entusiasmo que a doutrina espírita nos proporcionou. Então nós tentamos passar essa alegria, esse entusiasmo a todos os nossos irmãos que caridosamente nos escutam, né? Que buscam informações. Nós estamos apenas a serviço, a serviço. Então, eu agradeço a oportunidade, deixo aqui um abraço fraterno de todos nós que fazemos a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e o Movimento Espírita de Mossoró, a todos os nossos irmãos que nos ouvem nesse momento. Muitíssimo obrigado, meu amigo Sueldo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, meu querido. Eu é que agradeço, meu amigo Tavares, a você que nos fez esse convite, né? E a gente vem de muito bom grado. Sempre que você necessitar desse humilde obreiro aqui, pode chamar dentro das nossas possibilidades, do nosso parco conhecimento, a gente está aqui para colaborar. E um grande abraço nessa grande família espírita da capital do estado. Maravilha. São quantas casas? 13 casas ou são 16 casas hoje em Mossoró? 12. No total? 12 casas. 12 casas, né? Então, muito bem. Né? 12 faróis aí a iluminar as terras do Alto Oeste da nossa querida Mossoró e região. Eu queria pedir a vocês um pouquinho de calma, que eu vou fazer agora a divulgação da nossa rádio, e eu queria ver se meu amigo Sueldo ou meu amigo Sérgio faria a prece de encerramento do nosso estudo da noite de hoje. E hoje tivemos a presença de vocês aqui, né, no Movimento Espírita Mossoró, Sueldo Leite e Sérgio Salles. Amanhã nós vamos ter uma programação muito interessante. À tarde, a partir das 2 horas, nós temos um programa, o Eco de Além Túmulo, vai estudar o Livro dos Espíritos. Não um livro, uma parte, mas um livro todo. Vai fazer uma demonstração do que é as 4 partes do livro.
sobre o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, melhor dizendo. E às 16 horas nós teremos, na quinta-feira, essa e todas as quintas-feiras agora de agosto, Mulheres do Evangelho, seus valores e contribuição para a nova era. É do NEP, Núcleo Espírita Potiguar, que realiza já há 3 anos o chamado Agosto Lilás, em que faz valer o direito e os deveres, né, que nós temos com as mulheres de todo o planeta Terra. Então, dia 6, quinta-feira, dia 13, dia 20 e dia 27, todas são quintas-feiras, e amanhã, dia 6, nossa irmã Irandê Lira vai falar sobre a Malha Rodrigues, né? A partir das 16 horas, vai ser transmitido pelo Facebook do NEP, vai ser também transmitido pelo Siridop Espírita e também, lógico, aqui pelo Facebook e pela rádio, Web Rádio Estação da Luz. Dia 13, a próxima quinta-feira, Sandra Borba, nossa querida Sandrinha, vai falar também no mesmo horário, com a mesma divulgação, sobre a querida ou a Doce Gabi, a esposa do nosso querido Kardec Amélio Botelho. No dia 20, a Denise Lucena vai falar sobre Ivone do Amaral Pereira. E finalizando, dia 27, a nossa irmã Ivaíta Souza falando sobre Alta de Souza. E quinta-feira, amanhã, nós teremos a presença a partir das 19 horas do nosso irmão José Soares, da Federação, falando sobre o livro Cartas de uma Morta. Na sexta-feira de manhã, a partir das 8 horas, Amadeu Ferreira faz o seu programa Nos Domínios da Mediunidade. E à noite, a partir das 19 horas, nossa irmã Ionara Rocha, lá da Flórida, vai fazer um estudo conosco chamado Oficina dos Sentimentos. No sábado, voltamos aqui para o Brasil, mais precisamente para Recife, com o nosso irmão Silvio Romero, que ele vai falar sobre uma afirmativa de Jesus. Minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou. E fechando a semana, vamos a São Paulo, mais precisamente em Ubatuba, no Centro Espírita Joana de Ângeles, com o nosso irmão Mário Mazei, que vai falar sobre mediunidade e tecnologia. Então, essa é a programação para a nossa semana. E a gente volta para pedir ao nosso irmão Sueldo Sérgio, qual dos dois gostaria de nos brindar com a verba, fazendo a prece de encerramento. Eu passo para o nosso irmão Sérgio, porque pelo menos aí ele vai e divulga também as lives lá do SEJA, Centro Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Quais são os dias, meu amigo? Nas quartas-feiras e aos domingos. Quartas-feiras às 19h30 e no domingo às 20 horas. Às 20 horas, não é isso? Então é só acompanhar aí pelo Núcleo Espírita, como é que para o pessoal... Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Então, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Mossoró, é só colocar, procurar lá e... É pelo Facebook ou é pelo YouTube? Pelo Facebook. Então, só procurar no Face, Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Mossoró, e com certeza quarta, 19h30 e domingo às 20 horas, não é isso? Exatamente. Muito obrigado, meu amigo. Deus lhe pague. Sueldo também, por favor, nos brinde com a prece em nome de Jesus. Sérgio. Ó Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, Mestre e Senhor nosso, eis-nos aqui, Senhor, elevando o pensamento a Ti, para agradecer por mais um encontro, pela oportunidade que tivemos de mantermos um diálogo através da tecnologia, da internet, com os nossos irmãos que se encontram nos lugares mais distantes, em outras cidades, em outras regiões, que comungam conosco neste momento. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, agradecemos pela vida, agradecemos pela família, agradecemos pela comida, pela alegria e, por que não dizer, pela dor, por tudo que a vida nos concede, pela oportunidade de estarmos na terra,
nesses momentos de transição, nestes momentos de provas e expiações dolorosas, queremos te pedir pelos nossos irmãos que hoje retornam ao plano espiritual, vitimado pela pandemia, pelos outros que sofrem os flagelos naturais que assola a terra, por todos aqueles que sofrem atentados, por todos aqueles que são vítimas da violência, enfim, as famílias, aos que ficam, dá-lhes conforto e a paz, a esperança em dias melhores. Ser conosco, Jesus. Ampara-nos nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de aflição, e que possamos, apoiados em Ti, abençoado por Deus, nosso Pai, prosseguirmos na nossa jornada terrena para o cumprimento dos nossos deveres. Se conosco, Senhor, nesta noite e sempre. Muito bem, meu amigo, muito obrigado, graças a Deus, Deus que lhe pague. Eu quero aqui mandar um abraço bem grande para todos aqueles que participaram conosco aqui pelo programa, o nosso irmão Décio, o nosso irmão Lúcio, o Wilson de Recife e Mari Neves, lá do Piauí, está aí prestigiando Mossoró. Então, muito obrigado a todos vocês. Meu amigo, Deus que lhe pague. Voltamos com a nossa programação normal, a nossa prece para todos que fazem o país do Líbano, principalmente bem um problema sério com a explosão. Então, em nome do Cristo, estamos encerrando o nosso programa na noite de hoje. Muito obrigado, meus irmãos. Sucesso, luz. Boa noite, obrigado. Boa noite.